Sabe, irmãos, hoje eu recebi o privilégio e a honra de ministrar uma palavra. E essa palavra é uma palavra que vem junto comigo durante muitos anos e muito tempo. É uma palavra que sempre mexe com o meu coração, porque ela fala comigo no meu dia a dia. Ela é uma palavra muito simples. Ela não tem nada de extraordinário se você não olhar para a essência dela. Mas se você começar a praticar, se você tomar posse dessa palavra para você, eu tenho plena convicção de que ela mudará a sua vida. Amém? Há muitos anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, eu tinha convertido ao Senhor Jesus. E nós passamos tanto tempo, eu passei tanto tempo lá convertida, e eu só ouvia falar dessa pessoa que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu só ouvia falar, mas não era uma coisa real, não era uma coisa tão palpável assim. Era uma pessoa que eu não tinha muito entendimento sobre ela. Até que um dia algo de diferente aconteceu. Hoje eu recebi a honra de falar com você sobre o nosso amigo Santo Espírito. E sabe, talvez assim como eu, você aprendeu, você veio já à igreja, você já aprendeu tantas coisas maravilhosas, você já provou de amizades verdadeiras, você já provou do como é bom evangelizar pessoas. Talvez você tenha aprendido tantos métodos e tantas coisas maravilhosas, mas talvez como eu, você não tenha tido ainda, a oportunidade de se aprofundar no nosso amigo Santo Espírito, amém? E eu queria ler um texto com você que está lá em Atos 19:2, que diz assim: perguntou-lhes, isso aqui era o apóstolo Paulo perguntando para a cidade de Éfeso, perguntando-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crerdes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós vemos aqui que Paulo, ele estava na cidade de Éfeso. E lá, ele achou alguns discípulos. Jesus, ele tinha feito muitos discípulos e ele tinha espalhado esses discípulos por muitas cidades. E os discípulos saíram pregando e muitas pessoas saíram pregando. E quando Paulo chegou em Éfeso, ele viu aqueles discípulos de Jesus. Eles já tinham sido batizados no batismo de João, que é o batismo de arrependimento. Eles já conheciam tantas coisas a respeito de Jesus, a respeito da obra de Jesus, o que o Senhor estava fazendo. Mas eles ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. E sabe, eu acredito que isso tenha sido uma grande surpresa para Paulo, Eu acredito que ele olhou e disse: meu Deus, vocês ainda não sabem? Pois vão conhecer agora. Se você é como esses discípulos, como eu, que ainda não conhece o Espírito Santo, nessa tarde eu faço questão de apresentar ele para você. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma energia. Ele não é uma good vibes, Tem gente que sente o toque do Espírito Santo, que sente a presença manifesta do Espírito Santo, aí acha que ele é uma energia que traz boas vibrações, e essa energia nos dá paz. Não, o Espírito Santo de Deus não é isso, ele é uma pessoa, amém? Às vezes a nossa mente é muito limitada, e nós não conseguimos entender o Espírito Santo como uma pessoa. Mas ele é uma pessoa. Ele sente, ele fala, ele se move. Esse é o Espírito Santo. E sabe, se você como um discípulo de Jesus, como um cristão, como alguém que já entregou a sua vida a Jesus, não conheceu ainda ele, eu preciso te falar. Você precisa correr
e conhecer intimamente o Espírito Santo. Sabe? Ele é uma pessoa. E na sua caminhada com Jesus, Ele é aquela pessoa que vai te ajudar em todos os momentos da sua vida, em tudo aquilo que você passar, Ele vai estar lá. Eu quero ler com você em 1 João 5, do 7 ao 8. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. E sabe, eu quero hoje te dar 3 motivos pelo qual você deve conhecer intimamente o Espírito Santo. O primeiro motivo pelo qual você deve conhecer é que a Bíblia fala que Ele sempre vai estar conosco. Ele estará para sempre conosco. Olha, irmãos, tem muitas coisas que a nossa mente humana, o nosso cognitivo, ele não consegue ter dimensão, porque nós somos muito limitados. Mas se tem uma coisa que Deus entende, é a eternidade. E se tem uma coisa que Jesus Cristo e Deus, eles podem falar, é o para sempre. Eles têm essa dimensão do que é o para sempre. Eles têm a dimensão do que é o eterno. E eu quero te falar que se Jesus, lá em João 14, disse que o Espírito Santo estaria para sempre conosco, é porque isso é de fato e de verdade. Ele estará para sempre conosco. Sabe? Eu quero te dizer que o Espírito Santo não é algo que o mundo possa receber. Jesus falou lá em João 14 sobre isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Às vezes nós queremos, que o Espírito Santo ele faça as coisas do nosso jeito e que seja da nossa maneira e que seja bom para nós, mas que seja também no nosso tempo, nos nossos termos. Eu quero te falar uma coisa: o Espírito da verdade o mundo não conhece. E sabe, Ele não quer ser apenas um hóspede na sua vida. Ele não quer ser apenas uma emoção passageira, uma paz passageira. Não. O Espírito Santo de Deus, Ele deseja ser morador. Ele deseja fazer morada em você. Ele deseja ficar para sempre com você. Tem tantas pessoas que elas acreditam que o Espírito Santo é essa pessoa que vem e fica, mas se eu fizer qualquer coisinha, ele vai embora. Eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele não é assim. Ele não quer ser esse hóspede. Ele quer ser o morador. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19 assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Acaso você não sabe isso? Que quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus vem sobre você e faz de você a morada dele. Sabe? Eu quero te dizer uma coisa, que é uma honra para nós receber o Espírito Santo, alguém como o Espírito Santo para morar em nós. É uma honra. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. A palavra do Senhor fala em Mateus que a estratégia de Satanás é que quando um espírito imundo sai de uma morada, ele vagueia por vários lugares e depois ele volta. E se ele achar a casa limpa, ornamentada e vazia, ele volta e traz mais 7. Você já parou para pensar quem foi que arrumou e ornamentou aquela casa? Foi o Espírito Santo. E sabe o que é que não pode acontecer na nossa vida? É da nossa casa estar vazia. Nós não podemos deixar o templo e morada do Espírito de Deus vazio. Nós precisamos, meus irmãos, todos os dias nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque Ele não quer ser hóspede, Ele quer ser morador.
Vocês estão entendendo até aqui? Amém. O segundo motivo pelo qual eu quero te dizer que você deve conhecer intimamente o Espírito Santo é que Ele nos ajuda a compreender todas as coisas. Fala comigo, todas as coisas. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Não só podemos compreender, nós só podemos compreender as coisas por causa do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus que te convence do teu propósito. É o Espírito de Deus que move o propósito do Senhor dentro de você. É o Espírito de Deus que te explica todas as coisas. Às vezes você está lendo a palavra e você não está entendendo. Eu quero te dizer, convida o Espírito Santo, porque Ele vai te explicar todas as coisas. Ele vai fazer você compreender todas as coisas, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Aqui a palavra do Senhor está falando e é muito clara. O homem natural não compreende das coisas. De quem é que ele precisa para poder compreender as coisas? Do Espírito Santo. O Espírito Santo te faz entender. Olha, o Espírito Santo, irmãos, ele muda as nossas convicções. Às vezes você veio de um determinado meio cultural, de um determinado estilo de vida, e aí você lê a palavra de Deus e você não concorda, e você confronta, não é verdade? Eu quero te falar, o Espírito Santo, ele nos convence de todas as coisas. Ele nos faz entender todas as coisas. Ele muda as nossas convicções. Ele muda as nossas certezas. Olha o que a palavra fala lá em João 16:8. Quando Ele vier, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, existem coisas que só Ele pode nos convencer. As palavras das pessoas não podem, os bons conselhos das pessoas não podem, mas o Espírito de Deus, Ele nos convence de todas as coisas. Ele nos convence dos pecados que muitas vezes nós cometemos. Ele nos convence da justiça. Sabe, meus irmãos, eu quero te explicar sobre isso. A justiça de Deus é o fato de Jesus ter morrido naquela cruz e ter nos tornado dignos. Irmãos, sem o Espírito Santo, eu nunca teria compreensão dessas coisas. Porque você pode parar e pensar, meu Deus, como Deus pode amar alguém como eu? Como Deus pode pagar o preço por uma pessoa como eu? Tantas pessoas maravilhosas nesse mundo, mas Ele escolheu a mim. Sabe quem nos convence disso? É o Espírito Santo. Às vezes a nossa mente limitada não entende o perdão de Deus e ficamos combatendo, não é verdade, com o perdão e o amor de Deus. Não, Deus, o Senhor não pode me perdoar, não. O Senhor não pode me perdoar, não, porque o Senhor, eu já fiz isso, o Senhor não pode me perdoar. Sabe quem é que nos convence do perdão de Deus? O Espírito Santo. É Ele que vem do alto e é Ele que nos convence. Sabe, irmãos, Jesus, Ele morreu e ressuscitou e hoje está à direita do Pai. Mas Ele enviou para nós o nosso amigo Espírito Santo. E Ele está conosco sempre. Ele está conosco no dia mau. Ele está conosco nas nossas vitórias. Ele sempre está conosco. Ele nunca nos deixa. Sabe aquele dia difícil que você viveu? Ele não te deixou. Sabe naquele dia, daquele pecado que você cometeu e que até hoje você não se perdoou? Ele não te deixou.
Ele te convence do perdão. Ele te convence do amor de Deus. Ele te convence do arrependimento. Ele te traz de volta. Existem lugares às vezes que a gente anda quando nós estamos afastados do Senhor, e nós andamos por alguns lugares e daí bate uma saudade, uma coisa. Sabe quem é que está fazendo essa obra? O Espírito Santo. Porque Ele não te larga. Ele não desiste de você. Ele não para porque você teve aquele dia ruim. Ele não foi embora porque naquele dia você não estava a fim de ler a palavra do Senhor. Não, Ele continua presente, porque Ele é esse nosso amigo que não desiste. Ele é esse nosso amigo que não vai embora. Mulheres, o Espírito Santo não sai de você quando você está de TPM. Talvez Ele seja a única pessoa que continue lá com você. Não é verdade? Às vezes até o teu marido, não, vou fazer ali umas comprinhas, né, para casa, né, e quer fugir da sua TPM, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está lá com você. Existem lugares que só o Espírito de Deus sabe e pode ir. Estava hoje pela manhã uma mãe aqui, eu acho que ela está perto de ter o bebê dela. E eu falei, olha, você pode até pensar que você vai sozinha para aquela maternidade, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo vai com você. Você não estará sozinha. E eu quero falar uma coisa para vocês. O Espírito Santo de Deus estará para sempre conosco. Ele é esse nosso amigo precioso. Ninguém consegue substituir o Espírito Santo. Ninguém consegue substituir a pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas. Você pode ter muitos amigos legais, muitos amigos proativos. Você pode ter muitas pessoas ao teu redor que te ajudam, que te amam. Mas ninguém é como Ele. Ninguém faz como Ele faz. Ninguém nos entende como Ele nos entende. E Ele já está aqui. E Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não sei o quanto você já andou com o Espírito Santo, mas eu quero te falar uma coisa. O toque dele é irresistível. O toque dele é incomparável. Sabe, irmãos, não tem nada que eu possa descrever o como é ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. O como é caminhar todos os dias e saber que Ele está lá conosco. Existem pessoas que têm algumas crenças erradas e elas acreditam que Deus se limita a essas paredes. Eu quero te falar uma coisa. O Espírito de Deus é ilimitado. Você sai daqui e Ele vai junto com você. Você vai trabalhar e Ele está dentro de você. Você vai no hospital e Ele está dentro de você. Você vai viajar para visitar os teus pais, os teus parentes, e Ele vai com você. Não é algo que você possa tirar no Espírito de Deus. Agora, sai um pouquinho que agora eu vou assistir TV. Não, Ele está lá com você. Ele é esse nosso amigo. E sabe de uma coisa? Ele nos ajuda a compreender as coisas. Irmãos, eu não sei o quanto você já andou com o Espírito Santo de Deus. Mas eu me lembro, esses dias eu estava me lembrando na época que eu fui fazer provas de vestibular. Na minha época era vestibular. Tinha o Enem, mas também era vestibular. Irmãos, eu lembro que eu ficava tão ansiosa. Eu ficava assim, sabe? Meu Deus, gente, era muito ruim dormir. Mas eu lembro que Ele ia lá comigo. Eu lembro que ninguém podia entrar na prova junto comigo. Mas eu lembro dele lá comigo. Irmãos, e se você não me conhece, eu não sou uma pessoa muito boa em física. Nem em educação física, mas estou falando daquela física de matemática. E, irmãos, eu não entendia, sabe? O professor explicava tão bem, mas eu não entendia o que ele queria dizer. Roldana, sei lá o quê. Não entendia aquelas coisas. E aí os meus amigos, eles me ajudavam. Olha, tu só aplica a forma, para eu poder passar de ano, né? Então eu só aplicava as fórmulas e eu decorava as questões dos TDs para poder fazer a prova. Mas aí chegou o vestibular, não tinha nada, não tinha ninguém, nem lembrava da fórmula direito, né? Tanta coisa para a gente pensar, não é verdade? Vamos orar para essas provas mudarem, né? Mas enfim.
E aí eu lá, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Eu fazendo a prova, eu não estava entendendo. Mas eu sentia alguém aqui comigo, dizendo, marca D. Aí eu ia lá, eu acho que é a D. Aí depois eu ia na outra, eu acho que é a B. Irmãos, eu sentia, eu não sei explicar não. Eu não sei se eu sou uma boa pessoa que, sei lá, não gosto dessas coisas não. Irmãos, eu acertei. Eram 10 questões, eu acho, na época. Eu acertei 7. Eu precisava acertar só uma, viu? Porque a gente não podia zerar nenhuma. Então, eu precisava acertar só uma. Eu acertei 7. Quando eu recebi o gabarito, eu falei... Com certeza foi o Espírito Santo, não foi eu. Mas não vão inventar de ficar usando ele para as provas de vocês, não, que não é assim que funciona, não, viu? Tem irmão que vai dizer, eu vou parar de estudar agora, porque o Espírito de Deus vai me dar as respostas. Não vai, viu? Acho que ele vai deixar você zerar, porque você foi fazer essa bobagem, né? Eu estou te contando esse exemplo, mas eu quero te falar que ele estava lá comigo, quando ninguém mais podia estar. E ele estava me dando uma paz que ninguém mais podia me dar. E ele estava me dando convicção de que as coisas iam dar certo. Amém? Eu não passei naquela prova. Apesar de ter acertado 7 em física. Eu passei em outra. Uhul! Ele estava lá em todas as provas comigo. Você que é estudante, estude com a paz do Senhor, sabendo que o Espírito de Deus está aí com você. E Ele te dará tudo o que você precisa. Porque o Espírito Santo de Deus é tudo o que nós precisamos. No momento em que nós precisamos. Ele é o nosso Paracletos. A palavra grega que traduz é Paracletos. E é exatamente traduzido assim. Ele é tudo o que nós precisamos. No momento que nós precisamos. Amém? E o terceiro motivo pelo qual você deve buscar conhecer intimamente o Espírito Santo é porque Ele intercede por nós nas nossas fraquezas. Sabe aquele dia mau? Ele está lá, intercedendo por você, porque Ele intercede por nós. Lembra aquele amigo que vai embora? Ele não é esse amigo. Sabe aquela notícia ruim que te desestruturou, que te abalou demais? Ele estava lá ouvindo junto com você. E é Ele que te dá força para você prosseguir. Em Romanos 8:26 fala assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Esse assiste não é de assistir. Esse assiste é de nos ajudar. O verbo assiste também tem esse significado. Amém? Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia mau e difícil? Ele está lá, intercedendo com gemidos inexprimíveis por nós, porque Ele não vai embora, Ele continua, Ele permanece conosco para sempre. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos levanta. Ele nos redime. Ele nos ajuda. Sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele é esse amigo que fica. Esse amigo que fica e nos ajuda. O Espírito Santo de Deus é a parte de Deus em nós. O próprio Deus escolheu morar em nós. E Ele mora através do Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu era mais nova, eu ouvia muito essa frase. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eu não entendia muito essa frase. Dá lugar. Os mais velhos, podem também ter ouvido muito. Dá lugar, vaso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Não apaga esse amigo precioso.
Eu tenho um irmão aqui na igreja que o pessoal de... Como que chama? O pessoal de serviço de saúde. Esses planos Apvida, Unimed, né? Diz que toda semana, 3 vezes na semana, liga para ele, sabe? Aí um dia ele se enfesou, um dia ele ficou assim chateado e falou assim: homem, apague meu nome da sua agenda, eu não quero plano não. Ele falou desse jeito, né? Deixa eu te falar uma coisa, não apaga o nome do Espírito Santo não. Não apaga o poder, não apaga a voz do Espírito Santo dentro de você não. Deixa ele falar, deixa ele te guiar. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa do Espírito Santo todos os dias da tua vida, porque é Ele que vai te guiar, é Ele que vai te dizer onde você deve ir, Ele vai te dizer o que você deve falar, Ele vai te dizer o que você deve fazer. Ele vai te guiar, deixa Ele te conduzir. Seja humilde para ouvir a voz dEle e obedecer. Não apaga o Espírito de dentro de você. Muito pelo contrário, busque se encher do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Eu quero te falar uma coisa, sabe? Lembra dos discípulos em Éfeso que Paulo foi lá e perguntou se eles já tinham sido batizados no Espírito, e aí eles falaram, nós nem ouvimos. Paulo depois escreveu uma carta para eles. E nessa carta, Paulo ensinou como eles deveriam fazer para se encher do Espírito Santo. Tem alguém aqui que gostaria de se encher do Espírito Santo? Cada vez mais, cada dia mais, até que seja dia perfeito? Então vamos ler o que está escrito lá em Efésios 5. Do 18 ao 21, fala assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem tem que se encher do Espírito? Fala assim, ó, eu. Se encher do Espírito não é o pastor que vai encher você do Espírito, não é o ministério de louvor que vai te encher do Espírito. Quem vai se encher é você, sou eu. Eu preciso buscar me encher do Espírito de Deus todos os dias. Agora, como nós podemos fazer isso? Nós vamos continuar lendo. A Bíblia fala assim: falando entre vós com salmos. Então você vai começar a falar, a salmodiar junto com o seu irmão. Você já aprendeu a salmodiar junto com o seu irmão? A falar entre vocês com salmos, com alegria, com louvores a Deus? Nós precisamos, porque é dessa maneira que nós nos enchemos do Espírito Santo, amém? A segunda coisa, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos. Às vezes você pode perguntar, por que a gente tem que ir na igreja e cantar, né? Por quê? Porque para nos enchermos do Espírito Santo. Quando você for na sua casa, sabe, coloca lá os hinos, irmãos, e começa a adorar o Senhor. Bota lá os louvores e começa a louvar o Senhor. Pega a Bíblia em Salmos, meu filho, e começa a salmodiar o Senhor. Se encha do Espírito Santo de Deus. Sabe, tem pessoas que acham, que acreditam que só aqui elas vão se encher. Não, irmãos, isso é uma crença errada. Você que é mamãe, você pode se encher do Espírito quando você amamenta. Coloque hinos espirituais. Se encha, né? Coloque os hinos e com cânticos espirituais. Olha, se você já recebeu o Espírito Santo de Deus, você pode ter o dom de falar em outras línguas. Fale em línguas. Fale em línguas em todo tempo, em toda hora. Eu lembro que, como eu falei há muitos anos atrás, não era muito, pelo menos não onde eu congregava, não era muito comum a gente ver uma pessoa falando em línguas. E sabe, irmãos, eu me lembro que quando a primeira pessoa começou a falar perto de mim, eu fiquei assim, ó, uau, eu também quero isso. Só que eu acreditava que só os perfeitos poderiam alcançar.
E isso é uma crença errada. A Bíblia fala que se você pedir, o Pai vai te dar o Espírito Santo. Basta você pedir e Ele te dará o Espírito Santo. Amém? E você pode falar em outras línguas para se encher do Espírito Santo. Vamos continuar lendo? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí você achava, né? Não, Iane, eu achava que era só cantar que eu ia me encher do Espírito Santo. Olha só o que aqui vem falando. Fale entre vós com salmos, entoe e louve de todo o coração, dando graças por tudo e sujeitando uns aos outros. Sabe esse irmão aí do seu lado? Fala assim, ó, eu me sujeito a você. Agora olha para o outro e diz, eu me sujeito a você. Porque se sujeitando ao outro, você se encherá do Espírito Santo de Deus, aleluia. Você quer esse amigo? Você quer esse amigo? Então comece a pedir, Senhor, eu quero esse amigo. Eu quero o Espírito Santo de Deus que nunca vai embora. Eu quero o Espírito Santo de Deus que me convence de todas as coisas. Eu quero esse Espírito que me assiste e que intercede por mim nas minhas fraquezas. Eu quero te conhecer, Espírito Santo. Comece a falar no seu coração. Eu vou atrás disso. Sabe, e agora nós vamos ler o último texto. Está lá em Romanos 5:5, que está escrito assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, o amor de Deus é derramado no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus que te foi dado. É pelo Espírito de Deus que você sente esse amor. É pelo Espírito de Deus que você começa a viver essa nova vida. É o Espírito de Deus que te ajuda a compreender o amor do Senhor e viver esse novo amor. Ele não vai embora porque você cometeu aquela pisada de bola. Sabe, irmãos, Ele é tão maravilhoso que Ele nos avisa antes mesmo da gente pisar na bola. Não é verdade? Ele está lá. Iane. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Eu não posso descrever o quão bom é viver com Ele. O quão bom é todos os dias andar com Ele. O quão bom é poder ouvir a sua voz e reconhecer a voz dEle aonde quer que eu esteja. É maravilhoso. Eu queria agora te convidar a ficar de pé. E que você comece agora a pedir por esse Espírito. Sabe? Comece a pedir, Senhor, me dá esse amigo tão precioso. Se você já tem, comece a se encher. Se encha do Espírito Santo. Às vezes o amor que você procura nas pessoas está no Espírito Santo. Às vezes a aceitação que você busca na sua família está no Espírito Santo. Às vezes, aquele amigo que você quer tanto fazer, que você deseja tanto, é o Espírito Santo. Às vezes, o amor que você tantas vezes procurou está nele. E tudo que você precisa é Ele. Eu conheço tantas pessoas que têm dinheiro, que têm carros, que têm posses. E elas têm tantas coisas maravilhosas. Mas elas sempre sentem falta de algo. Nunca é o suficiente. E sabe o que é que está faltando? É o Espírito Santo de Deus. O que nos falta é nos encher dEle e viver essa vida cheia com Ele. Eu quero te convidar, feche os teus olhos agora e comece a adorar
E como a palavra do Senhor falou, entoar esses hinos. E de coração sincero, comece a chamar por Ele. Comece a chamar por Ele, comece a chamar por Ele. Não confunda o mover do Espírito Santo com a pessoa do Espírito Santo. O mover é maravilhoso, você vê pessoas rindo, você vê pessoas chorando, você vê pessoas pulando. Mas a pessoa do Espírito Santo é muito maravilhosa também. Porque Ele é tudo que nós precisamos na hora que nós precisamos. Às vezes tudo que você precisa é de uma brisa leve. E é isso que Ele se faz em você. Feche os teus olhos, não olha para o outro, porque o outro vai receber a porção dele. Mas você precisa receber a sua porção. E a sua porção é diferente do outro. Talvez o que você precise seja chorar, e o outro precisa rir, e o outro precisa falar em línguas, e o outro precisa te adorar profundamente. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe tudo que nós precisamos, porque Ele é tudo que nós precisamos.